E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial no StarCraft, né? Para criar um bot de inteligência artificial. E aqui, basicamente, uma visualização da navegação do sistema que o paper vai dizer, né? Eu vou mostrar também a código aqui. Então, você tem, por exemplo, aí um tanque, né? Padrão. E o raio da circunferência relacionado ao tanque, né? Vai ser definido por esse BOIDS, por algoritmo BOIDS, né? Que é aquele algoritmo de agrupamento dos pássaros lá, que nesse caso vai ser para agrupar as suas unidades, né, aliadas. Então, o raio da circunferência relacionada ao alcance dele, talvez, aqui. O raio da circunferência relacionado ao alcance vai ser isso, né, vezes o algoritmo AlphaStar, que é relacionado a pathfind, né, de achar o melhor caminho de determinado sistema. Então, essa parte azul vezes a verde vai ser igual à distância do inimigo. Só que essa parte em azul também, esse rádio de circunferência, é relacionado ao seu alcance. Então, o tanque ele alcança até... assim, pelo menos no Terran, se você aperta G, se não me engano, determinado no tanque, você deixa ele parado, né? Então, se você deixa ele parado, acoplado no chão, ele tem uma distância maior, né? Ele atira com tanque e tal. Com tanque. Ele atira um tiro mais forte, né? Quando ele fica parado. Quando ele fica em movimento, ele tem um campo visual menor. E talvez nem tanto dano. Mas é basicamente isso. Esse raio de circunferência vai aumentar de inimigo para inimigo. De aliado para aliado, né? Dependendo do qual você construir. E isso vezes o AlphaStar, né? Que seria a distância do rádio. Depois do rádio, né? Até o inimigo. Isso vai ser a distância total. E a gente chama isso de tensor, né? Eu não vou explicar o que é tensor aqui, mas basicamente daí é muito frequente aí em cálculo, por exemplo, mas aqui não está relacionado a isso. E o algoritmo não, né? É feio falar algoritmo nessa parte. O código relacionado a essa imagem é aquele de navegação. Então você tem um número inteiro chamado pathfinder e pegar a distância, que vai ter duas variáveis dentro desse sistema inteiro, né? Que vai ser a sua posição atual, que nesse caso é onde o tanque está. A gente pode chamar de A, não, X, porque tem A ali, né? Para ser mais consistente. Então onde o tanque está é X e onde o inimigo está é Y. Então é a distância total, né? Então qual é a distância de X e Y? É o rádio vezes a distância do inimigo até o rádio. E o rádio seria... fala rádio? Não, é raio. Desculpa. É raio da circunferência. É que em inglês fala radius, né? Então, como eu estou acostumado mais em matemática com inglês, eu estava confundindo. Estava falando rádio. Por causa que em inglês é radius. Aí, radius parece com rádio, vai. Me perdoe. O raio da circunferência. Enfim. E no código vai ser basicamente isso. Vai ser esse if. Não, desculpa, if não. Vai ter uma variável que é path object, que vai ser no caso o tanque, vezes o objeto em si, né? Que vai pegar a distância aí, o pathing até o inimigo, enfim. Então, aquela parte em verde é a parte visual aí da tela. Outra figura aqui é relacionada à distância máxima, né, dessa estrutura, né? Então, a distância máxima de um inimigo é atacar a estrutura. Enfim, a partinha azul e a verde são um pouco diferentes. A partinha azul que está marcada em azul no código ali é relacionado a inimigos no chão. Então, por exemplo, esses inimigos aqui são inimigos terrestres. Mas nos Zergs, por exemplo, você vai ter inimigos voadores, que é tipo uma minhoca voadora feia pra caramba. No Terran você vai ter as naves, né, que você pode tanto deixar elas na terra quanto no ar. E tem uma coisa, tem inimigos que não atacam no ar. Como por exemplo no Terran, aquele cara que solta fogo, né, lança-chamas. Ele não ataca no ar. E normalmente unidades terrestres são mais fracas quando o ar. Então, normalmente você combate
inimigos aéreos com inimigos terrenos. Ou, enfim, às vezes você faz os dois. Mas daqui vai dividir. Então, a parte de cima, que é a parte com azul, é a inimigos, né? Vai identificar a distância máxima de... o raio da circunferência relacionado ao ataque do inimigo, né? Então, o inimigo ele te alcança até aqui. E a parte de baixo vai ser inimigos voadores, né? Então, isso aqui vai identificar se o inimigo é voador ou não. Então é isso. E provavelmente vai identificar baseado nas características do personagem visualmente. Esse código também tem a ver com essa imagem, que eu já tinha mostrado também, que basicamente vai fazer a mesma coisa que isso daqui. Ele vai calcular a distância relacionada ao inimigo, né? E a você nesse caso, mas o objetivo aqui é saber se o inimigo está no seu alcance, né? Então, nesse caso, nessa circunferência aqui, dá pra ver que alguns inimigos estão tanto dentro do raio da circunferência, um pouco mais dentro ainda, e outros na pontinha, o que já daria possibilidade deles atacarem. Então, é uma coisa bem interessante. Tem também uma coisa interessante também, que parece que eles não adressam de certa forma, por exemplo, tem torres detectoras, né? Vamos supor que você está com uma aparição, jogando de terra, com uma aparição, a aparição não consegue ficar invisível, outros personagens de outros clãs também, como falar clã, de outros mundos também faz isso, você fica invisível. Só que tem a torre de detecção, né, que detecta oponentes invisíveis. Você tem que saber a distância que o jogo vai dar, né, relacionada a isso, né, porque você não quer ser morto, né, sendo visto, né. Enfim, tudo daí vai ser relacionado a essas coisas. Aqui vai falar que essa figura de baixo, né, vai mostrar um grupo da marinha, né, marines e médicos relacionados à distância, né, a campos inimigos. Então, basicamente, a identificação de campos inimigos e a distância que ele pode atirar. Então, você não vai querer que o seu algoritmo de inteligência artificial vai atacar o inimigo sem ele ter range suficiente, né? Ele vai ter que clicar no inimigo, enfim. Se bem que isso daí não é muito difícil. Na prática. Porque é só clicar e acabou, né? Mas enfim. Basicamente essa imagem mostra isso. No caso, os personagens atirando aí nas estruturas inimigas. E aqui, gente, a gente vai fechar o vídeo com essa parte, que são os campos potenciais. Então a gente vai explicar mais ou menos como funciona. Vai falar um exemplo na figura 4, que eu já vou mostrar a figura 4. A figura vai mostrar 3 agentes, que são os círculos verdes, que nesse caso está ali na esquerda, que é você, tá? A sua inteligência artificial jogando, são as pontinhas verdes, que geram um campo de repelimento ao redor deles, né? Então, por exemplo, eles querem evitar essas estruturas marrom aqui para não ficar, para saber. Se eles irem para a parte marrom, eles vão perder tempo e recursos, né? Vai ficar batendo na parede e não vai dar certo. Então, eles estão ignorando as estruturas. Tem um campo potencial ao longo deles para saber mais ou menos onde eles têm que ir, onde eles não devem ir também. A parte vermelha vai falar do terreno em marrom, né? Que é essa parte aqui, que vai gerar também campos repelidores, né? E esse campo repelidores também tem muito a ver com isso daqui, né? Vamos voltar um pouco. De repulsão, né? Por algum motivo tem a ver com essa parte da vermelha, que é a repulsão aí relacionado a dentro de uma área aí, desse algoritmo dos passarinhos. Então, tanto o aliado, quanto o inimigo, quanto o terreno vai gerar campos de repulsão para você não ir no terreno, né, no caso. Não, estou errado. Na parte em azul, os campos potenciais maiores, né, que são as áreas azuis mais claras, são localizadas no range do inimigo, né, no raio de circunferência em que o inimigo pode te atirar, né. Então, dá pra ver aí, marcado em vermelho, o raio da circunferência. Marquei meio torto, né? Marquei com o mouse. O raio da circunferência, cada vez mais ficando mais claro, de escuro para claro, né? Então dá pra ver que se os pontinhos verdes entrarem nessa área clara,
Então eles podem ser atacados pelo inimigo, se ele estiver de longe. Então basicamente isso. Vamos terminar por aqui, 10 minutos. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, basicamente, tanto o seu time, né, vai gerar um campo potencial, quanto o inimigo, quanto o terreno. Então você tanto meio que não fica batendo de parede no terreno, quanto você consegue saber o range de ataque do inimigo. Então todas essas coisas são muito importantes para você jogar StarCraft. Então era isso, até o próximo vídeo.